Telefonema para o Pentágono. Finaliza carreiras após racismo contra general negra algemada. A cena ainda estava fresquinha na memória de Maria Oliveira. O aeroporto de Dallas fervilhava com o movimento habitual. Turistas apressados, famílias separadas por portões de embarque, o cheiro de café e fast food preenchendo o ar. Mas ali, em um canto, aquela mulher de uniforme impecável, tenente-general das Forças Armadas Brasileiras, se tornara o centro de uma tempestade. Ela só queria esperar seu transporte oficial, mas o destino tinha outros planos. Antes mesmo de perceber, foi cercada por policiais. Algo estava errado. Os olhos dela refletiam confusão antes de se tornarem um mar de choque. E ela é só uma? Maria ouviu uma voz sussurrar enquanto as algemas eram colocadas em seus pulsos. O metal frio cortava a pele. Suas mãos tremiam. Era uma humilhação pública em estado bruto. O murmúrio que se espalhou pelo saguão ecoava um preconceito profundamente enraizado. Uma mulher negra. O momento foi filmado por vários celulares, e logo o vídeo tomou conta das redes sociais como fogo em palha seca. General negra algemada foi o grito de alerta que reverberou em cada canto do país. O público ficou em choque, alguns apenas assistindo, outros se manifestando, enquanto a indignação aumentava. Quem poderia acreditar que isso estava acontecendo? Maria sentiu o peso da responsabilidade, como se cada olhar sobre ela fosse um atestado de sua identidade. Ao mesmo tempo, uma chama de determinação acendeu-se dentro dela. Se a injustiça grita, é preciso responder. Mobilizando rapidamente um protocolo de emergência, Maria ligou para os amigos nos grupos de direitos civis. Assim, uma onda de apoio começou a se formar. Vocais influentes, veteranos das Forças Armadas e ativistas se uniram sob sua bandeira. Mas por um instante, a dúvida a consumiu. Será que ela conseguiria mudar algo? Ou seria apenas mais uma voz perdida em um mar de silêncio? O que poderia fazer para que? Era uma nova era. Uma época onde as vozes antes silenciadas começaram a ecoar com força. E em um momento decisivo, enquanto segurava o telefone que poderia mudar tudo, as pernas de Maria tremeram. Ligou para o Pentágono com o coração batendo forte, mas enquanto esperava a resposta, o telefone tocou novamente. Ela respirou fundo, sentindo o peso da história em suas costas. O que seria agora? Uma solução? Uma nova batalha? Com a mente turbinada e o coração acelerado, Maria sabia que sua jornada ainda estava longe de acabar. O futuro era incerto, mas a luta pela dignidade e justiça já tinha se tornado sua vida, e ela estava pronta para enfrentar o que viesse. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. No instante em que o telefone tocou novamente, Maria sentiu um frio na barriga. Olhou para o visor, mas não reconheceu o número. Uma voz familiar ecoou do outro lado. Era seu contato no Pentágono, mas havia algo estranho no tom dele. Ele parecia nervoso, como se estivesse lutando para encontrar as palavras certas. Maria, você precisa ouvir isso. Não é só sobre o que aconteceu no aeroporto. É sobre a sua família. Ela congelou. Família? O que isso tinha a ver com a algema? Um nó de preocupação formou-se em sua garganta, enquanto ele continuava. Temos informações que podem mudar tudo, e não é bom. Maria começou a tremer. Seus olhos se arregalarem.
O que você quer dizer com isso? Seu pai, ele está envolvido em algo muito maior do que você imagina. Informações, contratos, pagamentos. Nenhum deles é o que parece. Estamos falando de algo sério, que pode vir à tona a qualquer momento. A bomba caiu como um raio. A imagem do pai, um homem que sempre a ensinou a lutar contra a desigualdade, agora manchada por corrupção? Como assim? Ele sempre foi um exemplo para mim. Você está errado. Sua voz transbordava raiva e confusão. Maria, escute. Ele pode estar em perigo, e você também. Precisamos que você mantenha distância. Se essas informações vazarem, pode afetar não só a sua luta, mas a vida de todos os envolvidos. Ela queria quebrar o telefone em mil pedaços. Como ele poderia estar envolvido em algo tão sombrio? A dor da traição apertava seu peito. Cada segundo que passava deixava sua mente mais turva. Ao mesmo tempo, o medo do que poderia acontecer com sua família a mantinha alerta. Você não pode me dizer ficar longe. Isso não faz sentido. Eu não posso simplesmente acreditar que ele é assim. Sua voz tornava cada vez mais aguda, e enquanto ela tentava absorver tudo, outras vozes começavam a ecoar na sala. Não eram só os murmúrios da multidão. Eram o medo e a dúvida se espalhando pelo ar, como uma onda. Maria, escute, a luta é maior do que você pensa. Precisamos agir rápido. Ele disse antes de desligar. A sala parecia girar. O saguão do aeroporto encheu-se de perguntas. Como isso poderia acontecer? A indignação por sua prisão agora se transformava em uma luta interna contra a nova verdade. Seus pensamentos eram como sombras dançando na luz, incertezas e revelações se chocando. Os murmúrios ao seu redor tornaram-se mais altos. Pessoas observavam, sussurrando, suas expressões refletindo uma mistura de curiosidade e desprezo. Uma mulher à sua direita olhou diretamente para ela e disse: "Você não é uma heroína, é uma fraude." Essas palavras cortaram como uma faca, revelando não só a desesperança dela, mas a de todos que estavam ali. Um ato de resistência agora parecia impotente contra essa nova realidade. Maria levantou a cabeça. Não poderia deixar a dúvida dominá-la. Com uma determinação renovada, decidiu que não iria parar. Se seu pai estava em apuros, ela precisaria desmascarar a verdade. E quanto mais encontrasse, mais se sentia perdida. O que mais estava escondido? Aperfeiçoando suas habilidades de comunicação, Maria sabia que precisava. Mas quem seria realmente o inimigo? E será que conseguiria desvendar a verdade antes que fosse tarde demais? As respostas pareciam mais distantes do que nunca, enquanto a urgência de sua luta pulsava no ar. Enquanto Maria tentava processar as palavras de seu contato, o saguão do aeroporto parecia diminuir ao seu redor. O ambiente, antes efervescente, agora pulsava em um ritmo frenético, como se o tempo estivesse se arrastando. A tensão era palpável. O que meu pai poderia estar escondendo? Pensava. Uma onda de ansiedade a envolvendo. O estômago girava, e ela fechou os olhos por um momento, tentando limpar a mente. Mas a voz do homem ainda ecoava em seus ouvidos. A luta é maior do que você pensa, ele dissera. Mas o que isso significava? A agitação aumentava ao seu redor. A multidão, uma mistura de curiosidade e indignação, se aglomerava próxima. Ela podia ver os celulares sendo levantados. Os rostos voltados para ela com expectativa. Quem era aquela mulher algemada? Então, um grito cortou o ar. Uma mulher entre a multidão apontava para Maria, seu rosto vermelho de raiva. "Fraude! Você não merece estar aqui!" Outras vozes começaram a se juntar a ela, e a pressão cresce. "Cadeia para você! Esses são os seus verdadeiros aliados?" As palavras eram disparadas como balas. Maria tentou ignorar, mas era impossível. Aquilo a atingia em cheio. O que antes era uma luta pela dignidade,
agora se transformava em um ataque pessoal. Mas seu foco não poderia desviar. Ela precisava entender o que estava acontecendo com seu pai. Com as mãos ainda algemadas, ela puxou o telefone novamente, para tentar contatar o homem do Pentágono. Mas antes que pudesse discar, uma explosão de gritos cortou a multidão. Um homem, desesperado, se lançou em direção a Maria, seu olhar fora de controle. Maria, você precisa saber. Ele a puxou pela cintura, quase derrubando-a. O que poderia ser tão importante? A adrenalina disparou. É sobre seu pai. Ele não é quem você pensa. Não é essa a verdade. Ela olhou nos olhos dele, a confusão tomando conta de sua mente. Como assim? O que você quer dizer? O coração dela disparou. O homem deu um passo atrás, respirando pesadamente. Ele está no centro de tudo isso. Ele foi enganado. Forçado a fazer coisas que não poderia. Meios que você não imagina. Parabéns, você destruiu a minha vida. Agora tá tentando salvar a sua. O que quer de mim? A revolta era visceral. Ela constantemente desafiava a realidade, se perguntando se era possível o homem a quem sempre admirou ter algum envolvimento em questões sombrias. Espera, ouça. Ele se antecipa, as mãos tremendo. Está tudo gravado. Uma conversa comprometedora. O que está acontecendo com ele, com você? Tudo está ligado a sua mãe. As informações que temos, elas dizem que sua mãe estava envolvida também, mas não da forma que você pensa. Foi antes de morrer. O mundo de Maria desmoronou. A memória da mãe, uma mulher forte que sempre a apoiou, agora envolta em segredos e mentiras. O que isso significava para ela? Ela queria gritar, queria correr. O saguão estava cheio de espectadores, mas tudo o que poderia ver eram os rostos na sua mente. Seu pai, sua mãe, as lembranças agora manchadas por uma nova realidade. Não, isso não pode ser verdade. A negação tomou conta. Preciso que você acredite em mim. Há uma investigação. Alguém está orquestrando tudo isso para colocar você e sua família na linha de frente e derrubar vocês. Não é apenas um escândalo, é uma arma. Aquelas palavras ressoaram na mente de Maria, mas a multidão parecia desvanecer. O barulho desapareceu. A dor de tudo que acreditava ser verdade agora sofreu uma reviravolta dolorosa. O que realmente estava acontecendo? Quem mais estaria envolvido? Num último ato de desespero, ela olhou para o homem. O que eu faço agora? As palavras mal saíram de sua boca, o olhar fixo, buscando respostas. E a resposta nunca veio. O homem se virou e correu, deixando Maria presa em um mar de dúvidas. A multidão agora observava com um novo olhar. A luta parecia diferente. Seria a hora de se defender? A questão ficou flutuando no ar, sem resposta. E enquanto seus dentes mordiam o lábio inferior, ela sabia que a verdade estava se escondendo em algum lugar. Mas a cada passo que dava, o caminho se tornava cada vez mais nebuloso. Maria estava... Era isso que todos pensavam agora. A sua imagem de lutadora por justiça começava a desmoronar. O que a faria se distanciar da verdade que estava se revelando? E se o espelho estivesse distorcido, refletindo não quem ela era, mas quem todos esperavam que ela fosse? Sentindo suas mãos ainda algemadas, ela se virou e começou a se afastar do tumulto. A indignação da multidão tornou-se um eco distante, um murmúrio borrado. Seu coração disparava. Eu preciso saber a verdade, pensou. Mas a verdade tinha um gosto amargo. Levantou o telefone novamente, determinada a ligar para seu contato no Pentágono. Assim que colocou o dedo no botão, uma explosão ao fundo a fez parar em seco. Um estrondo ensurdecedor cortou o saguão. A multidão irrompeu em pânico, pessoas correndo em direções opostas. A adrenalina a atingiu como um choque. Maria olhou para trás e viu uma nuvem de fumaça se espalhando. Que alegria! Um ataque? O que estava acontecendo? Sem pensar, ela começou a correr, seus instintos gritando para escapar, mas alguma coisa a fez hesitar. Papai!
O pensamento a paralisou. E se seu pai estivesse por perto? Maria, vem cá! Rápido! Uma mão segurou seu braço, puxando-a para um canto. Era uma velha amiga, Fernanda. Os olhos dela estavam arregalados, transbordando pânico. Temos que sair daqui. Fernanda, o que está acontecendo? A confusão tomou conta dela. Um carro-bomba! Eles estão atacando. Precisamos nos proteger. Só então Maria percebeu os gritos, o caos se espalhando como um incêndio. As sirenes da polícia começaram a ressoar, sua presença se aproximando. Mas antes que pudesse se mover, outra pessoa surgiu na sua linha de visão. Um homem, seu rosto coberto, se aproximou. Maria. Sua voz era quase um sussurro, mas ela reconheceu. Era Alex, um velho amigo da família. Ele a arrastou. Sua expressão era de desespero. A situação é pior do que você imagina. Precisamos ir agora. Mas meu pai, ele está perto, eu preciso encontrá-lo. Não dá tempo. Você não sabe o que está por trás disso. Há pessoas envolvidas que você nunca imaginou. As palavras cortaram como uma faca. O que ele queria dizer? Dentro dela, a verdade que tinha construído estava começando a desmoronar. Na mente dela, a imagem do pai, agora infestada de sombras. Ele estava misturado a tudo isso? E o que foi que Alex quis dizer? Um grito agudo rompeu o ar. Uma mulher caiu enquanto corria. A cena aconteceu tão rápido que Maria mal teve tempo de reagir. Mas um estrondo intenso fez seu coração parar por um segundo. O chão tremeu. O homem a puxou desesperadamente. Vai, vamos! Ele a arrastou para fora do saguão, as luzes piscando, o caos se espalhando adiante. Mas Maria não estava apenas correndo por sua vida. No fundo, uma pergunta a atormentava. O que mais ela ainda não sabia sobre seu pai? Seria ele parte daquela sujeira? E então tudo escureceu. Em um instante o mundo se tornou um vazio profundo, como se o ar tivesse desaparecido, e Maria sentiu um estalo agonizante na cabeça. Sua consciência escureceu como um interruptor desligado. Quando ela finalmente acordou, estava em uma sala pequena, isolada e vazia. O silêncio era palpável. Onde eu estou? Pensou. O que havia acontecido? O medo e a incerteza começaram a dominar, enquanto a lembrança do caos voltava. As peças daquela história estavam se encaixando, mas de uma maneira que ela nunca poderia imaginar. Então a porta se abriu. Era Alex, com um olhar sombrio. Precisamos conversar, ele disse. Mas havia algo diferente em seu tom, algo que a fez sentir um arrepio na espinha. E com isso Maria percebeu. A verdade que estava prestes a descobrir poderia mudar tudo. A queda estava apenas começando. Maria olhou em volta, tentando processar o que Alex estava prestes a dizer. Seus olhos estavam cansados, mas havia uma urgência indiscutível na "Você precisa conversar." Ele repetiu, mas a voz dele soava diferente, como se houvesse mais por trás das palavras do que ele estava disposto a compartilhar. Do que você está falando? Alex, o que está acontecendo? O medo a apertava, um nó no estômago, mas algo mais forte reverberava dentro dela. Uma determinação de descobrir a verdade. Ele hesitou, como se estivesse buscando as palavras certas, mas ao invés disso, parecia cada vez mais perdido. Antes que Alex pudesse falar, ocorreram pancadas na porta, e um grupo de homens entrou, todos vestindo jaquetas pretas e com expressões severas. Eles olhavam para Alex com desconfiança. Maria se sentiu automaticamente em alerta. Quem são eles? Perguntou. Sua voz era quase um sussurro. São da organização. Precisamos deles, mas agora não é o momento. Ele olhou para os homens, tentando acalmá-los, mas a preocupação estava clara em seu rosto. A tensão parecia dançar no ar enquanto o grupo se aproximava. Logo um deles, um homem, Amar. E precisamos de respostas. O medo a envolveu e por um momento sua mente girou. Respostas? Que tipo de respostas?
Não temos tempo, eu preciso encontrar meu pai. A urgência de sua própria situação a fez sentir-se vulnerável, como se as paredes da sala estivessem se fechando. Alex deu um passo à frente, afirmando com firmeza: Maria, ouça, não podemos mais escondê-la. Escondê-la? Do que você está falando? Maria perguntou, confusa e irritada. De tudo. Da verdade. É por isso que você foi sequestrada. Você era o alvo o tempo todo. A revelação saltou de sua boca como uma bomba. Maria sentiu o chão tremer, como se o mundo estivesse desmoronando abaixo dela. O que isso significava? Você estava no alvo? O homem que havia se apresentado como líder do grupo interrompeu. A situação é mais crítica do que imaginamos. Enquanto estávamos aqui, um grupo de agentes da lei está dentro do aeroporto, prontos para prender todos vocês. Eles têm uma operação contra toda a sua família. Maria sentiu um calafrio descer pela espinha. Meu pai, ele não é culpado. Isso não faz sentido. As palavras saíram em um turbilhão de pânico. Alexa olhou com uma expressão grave. Há algo que você não sabe. Seu pai, ele está envolvido em algo muito maior. A porta se fechou atrás deles, silenciosamente, como se o mundo exterior tivesse desaparecido. O quê? O que ele fez? O medo tornava sua voz trêmula. Alex respirou fundo, como se estivesse prestes a soltar uma verdade devastadora. Ele fez um acordo, Maria. Ele está conectando as peças da corrupção, mas não do jeito que você acha. Ele tem laços com grupos muito perigosos. E sua mãe? Ela sabia de tudo também. Maria ficou paralisada. As imagens que antes a confortavam agora pareciam fantasmas. Isso é impossível. Eles são pessoas boas. O que você não entende é que eles estavam tentando proteger você. Agora, eles precisam de você para se livrar disso. Se você não agir rápido, poderá ser arrastada para baixo junto com eles. O peso das palavras caiu sobre ela como uma lâmina. Em um momento, seu coração parecia explodir. Seu nome e sua identidade estavam no meio de uma tempestade. E, em meio a tudo isso, outra verdade estava prestes a se revelar. Um grito ressoou do corredor e, antes que ela pudesse reagir, a porta foi empurrada para trás. Um brilho prateado disparou em sua direção. Maria se lançou para o lado, mas não antes de ver o rosto assombrado de Alex, enquanto tudo ao seu redor parecia desacelerar. Um tiro, e tudo o que conhecia estava prestes a mudar. Uma explosão de luz e som. O mundo irrompeu em caos. Quando as sombras começaram a se dissipar, Maria estava sozinha na sala novamente. Uma sensação estranha arrastando sua mente enquanto a escuridão a cercava. O que realmente havia acontecido? E quem era, afinal, seu verdadeiro inimigo? Ela percebeu que a batalha que estava por vir seria não apenas pela verdade, mas pela sobrevivência de sua própria alma. Maria sentiu o momento escorregar entre seus dedos. O tiro ecoou e tudo começou a desmoronar ao seu redor. O chão parecia se abrir sob seus pés e ela se sentiu puxada para um abismo sem fim. O pânico tomou conta e ela só queria entender o que havia. Quando a visão clareou, Maria percebeu que não estava mais na mesma sala. Olhou em volta, confusa. As paredes eram brancas e nuas. Um cheiro de produtos de limpeza invadia suas narinas. E então, viu Alex caído no chão. Seu rosto banhado em sangue, os olhos perdidos. Um grupo de homens desconhecidos se aproximava, com expressões frias. Eles não eram do governo, Maria tinha certeza. Os uniformes eram diferentes, as armas também. Levem-na! Um dos homens ordenou. Antes que Maria pudesse reagir, duas mãos a seguraram firmemente, puxando-a para fora da sala. Não, espera! O que você fez com ele? Gritou. Mas a voz dela se perdeu em meio ao som da correria. Uma nova onda de medo a inundou, enquanto ela lutava contra as mãos que a seguravam.
A verdade estava se fragmentando em sua mente. Após ser arrastada por corredores escuros, chegaram a um espaço que parecia um escritório. A iluminação era tênue e a atmosfera carregava um ar de desespero. Maria foi empurrada contra uma mesa, e assim que olhou para cima, reconheceu um rosto que fez seu coração parar. Era seu pai, mas estava diferente. Havia algo sombrio em seu olhar. Pai! Ela mal conseguiu sussurrar, a incredulidade misturando-se à confusão. O homem a encarava, mas havia uma frieza neles que lhe parecia estranha. O que está acontecendo? Você tem que me ajudar. Maria, sua voz era baixa, quase sem emoção. Você não entende. Tudo isso é por sua causa. Por minha causa? O que você significa com isso? Os olhos dela brilhavam de raiva e dor. Eu só queria entender. Eles estão vindo pelas informações. Me forçaram a me envolver. E agora você também está no meio disso. O olhar dele desviou, como se temesse que alguém pudesse culpá-los. Você está em perigo. Perigo? Você está me dizendo que está envolvido nisso tudo? A sensação de traição a envolvia como uma nuvem pesada, sufocante. Como você pode fazer isso comigo, com a gente? A tensão cresceu e o pai virou-se abruptamente. Cala a boca! Ele gritou, finalmente perdendo a compostura. A fúria fez a sala tremer. Se eles descobrirem que você está aqui, pode acabar morta. O chão parecia ruir sob seus pés. Aquilo não era o homem que ela conhecia, o homem que havia sido seus maiores heróis. A confusão agora parecia uma tempestade, os sentimentos se aglomerando. O que mais você ocultou? O que mais você escondeu de mim? Maria, você não compreende. Sua mãe estava envolvida. Ela sabia de tudo. As palavras chocaram como uma bomba. Maria ficou em silêncio, a mente em turbilhão. O quê? Como ela podia? Como você pode saber disso? O ar a cercava, levando a segurança que ainda restava. Porque eu a estava ajudando. Ela não estava apenas lutando, estava dentro de um esquema muito maior. E ele hesitou, o olhar se perdendo em lembranças. Ela se envolveu com pessoas perigosas. Eu tentei sair disso, mas não consegui. As notícias eram insuportáveis. Sua mãe, sempre tão íntegra, agora manchada pelo medo e pela corrupção? Você está mentindo. Isso não pode ser verdade. Maria mal podia suportar o peso da revelação. A verdade estava se desenhando uma nova face assustadora. As emoções a consumiam. Cada palavra do pai era como uma facada. Precisamos sair. Agora. Eles estão vindo. E você não pode ficar aqui. Ele insistiu, nervoso, puxando-a pelo braço. Diante dos olhos dele, uma porta se abriu, revelando uma figura encapuzada. O que você fez? Seu pai se virou, o medo instantaneamente tomando conta. E nesse mesmo instante, a figura levantou a mão, revelando um símbolo familiar que Maria reconheceu. Seu coração parou. Era o logotipo de uma agência obscura, aquela que sempre foi relegada ao fundo da sua mente. O verdadeiro inimigo crescia. Você? Trabalha para eles? O olhar do encapuzado era impassível. E quando ele falou, a voz soou como a mais intensa das traições. Sim, você nunca deve ter nos subestimado, Maria. Uma onda de desespero tomou conta. O mundo que ela conhecia estava desmoronando. O que mais suas lembranças poderiam esconder? Agora, ela não sabia em quem confiar. E enquanto seu pai recuava, a verdade densa e sombria tinha apenas começado a se desdobrar. E assim, Maria se viu rodeada. A sombra do passado era agora um presente aterrorizante. O que ela poderia fazer? A luta tinha começado, mas as perguntas só aumentavam. A única certeza que tinha era que a verdade que buscava era muito mais letal do que jamais poderia imaginar. Maria olhou em volta, tentando processar o que Alex estava prestes a dizer. Seus olhos estavam cansados, mas havia uma urgência indiscutível na sua expressão. Precisamos conversar.
Ele repetiu, mas a voz dele soava diferente, como se houvesse mais por trás das palavras do que ele estava disposto a compartilhar. Do que você está falando, Alex? O que está acontecendo? O medo a apertava, um nó no estômago, mas algo mais forte reverberava dentro dela. Uma determinação de descobrir a verdade. Ele hesitou, como se estivesse buscando as palavras certas, mas ao invés disso, parecia cada vez mais perdido. Antes que Alex pudesse falar, ocorreram pancadas na porta e um grupo de homens entrou, todos vestindo jaquetas pretas e com expressões severas. Eles olhavam para Alex com desconfiança. Maria se sentiu automaticamente. Precisamos deles, mas agora não é o momento. Ele olhou para os homens, tentando acalmá-los, mas a preocupação estava clara em seu rosto. A tensão parecia dançar no ar enquanto o grupo se aproximava. Logo, um deles, um homem alto com um corte de cabelo militar, fixou os olhos em Maria. Você está com problemas, tenente-general, disse o homem, a voz tão fria quanto o aço. E precisamos de respostas. O medo a envolveu e, por um momento, sua mente girou. Respostas? Que tipo de respostas? Não temos tempo. Eu preciso encontrar meu pai. A urgência de sua própria situação a fez sentir-se vulnerável, como se as paredes da sala estivessem se fechando. Alex deu um passo à frente, afirmando com firmeza. Maria, ouça, não podemos mais escondê-la. Escondê-la? Do que você está falando? Maria perguntou, confusa e irritada. De tudo, da verdade. É por isso que você foi sequestrada. Você era o alvo o tempo todo. A revelação saltou de sua boca como uma bomba. Maria sentiu o chão tremer como se o mundo estivesse desmoronando abaixo dela. O que isso significava? Você estava no alvo? O homem que havia se apresentado como líder do grupo interrompeu. A situação é mais crítica do que imaginamos. Enquanto estávamos aqui, um grupo de agentes da lei está dentro do aeroporto, prontos para prender todos vocês. Eles têm uma operação contra toda a sua família. Maria sentiu um calafrio descer pela espinha. Meu pai, ele não é culpado. Isso não faz sentido. As palavras saíram em um turbilhão de pânico. Alex a olhou com uma expressão grave. Há algo que você não sabe. Seu pai, ele está envolvido em algo muito maior. A porta se fechou atrás deles, silenciosamente, como se o mundo exterior tivesse desaparecido. O quê? O que ele fez? O medo tornava sua voz trêmula. Alex respirou fundo, como se estivesse prestes a soltar uma verdade devastadora. Ele fez um acordo, Maria. Ele está conectando as peças da corrupção, mas não do jeito que você acha. Ele tem laços com grupos muito perigosos. E sua mãe, ela sabia de tudo também. Maria ficou paralisada. As imagens que antes a confortavam agora pareciam fantasmas. Isso é impossível. Eles são pessoas boas. O que você não entende é que eles estavam tentando proteger você. Agora eles precisam de você para se livrar disso. Se você não agir rápido, poderá ser arrastada para baixo junto com eles. O peso das palavras caiu sobre ela como uma lâmina. Em um momento, seu coração parecia explodir. Seu nome, sua identidade estavam no meio de uma tempestade. E em meio a tudo isso, outra verdade estava prestes a se revelar. Um grito ressoou do corredor. E, antes que ela pudesse reagir, a porta foi empurrada para trás. Um brilho prateado disparou em sua direção. Maria se lançou para o lado, mas não antes de ver o rosto assombrado de Alex, enquanto tudo ao seu redor parecia desacelerar. Um tiro, e tudo o que conhecia estava prestes a mudar. Uma explosão de luz e som. O mundo irrompeu em caos. Quando as sombras começaram a se dissipar, Maria estava sozinha na sala novamente. Uma sensação estranha, arrastando sua mente, enquanto a escuridão a cercava. O que realmente havia acontecido? E quem era, afinal, seu verdadeiro inimigo?
Ela percebeu que a batalha que estava por vir seria não apenas pela verdade, mas pela sobrevivência de sua própria alma. Não! Ela gritou, mas as paredes pareciam se fechar. Então um eco familiar chamou sua atenção. Era a voz de sua mãe. Maria, minha filha! A última palavra tinha um tom de desespero e amor. O momento fez com que a pele dela arrepiou. O que você está fazendo aqui? Maria não podia acreditar. Sua mãe estava viva? Não, não pode ser. O peito dela se apertou. Ela começou a andar em direção à voz, que parecia flutuar no ar. Mãe, onde você está? Uma sombra passou por ela, e quando seus olhos se ajustaram, percebeu que não estava mais em um escritório. Estava em uma sala iluminada, decorada de forma antiga. Um retrato à parede, uma família inteira sorrindo. Entre eles, sua mãe, mais jovem, com um brilho que Maria nunca tinha visto. Ao lado, uma figura obscura, que parecia deixar um rastro de solidez na luz. Você precisa entender. Maria, não é só sobre o seu pai. A voz da mãe continuava, ecoando através de uma neblina de lembranças. E enquanto a imagem do retrato se transformava em sombras, a verdade começou a se revelar. A escolha que seu pai fez teve consequências profundas. Você é mais importante do que imagina. Maria sentiu um frio na barriga. O que isso queria dizer? Então, de repente, tudo parou. O silêncio era ensurdecedor. A visão do retrato estava nítida. Mas havia algo mais. Algo que a envolvia com uma sensação de terror. A dúvida permanecia. E a resposta parecia mais próxima do que nunca. Uma sombra que a seguia, pronta para ser desvendada. Maria olhou em volta, tentando processar o que Alex estava prestes a dizer. Seus olhos estavam cansados, mas havia uma urgência indiscutível na sua expressão. Precisamos conversar, ele repetiu, mas a voz dele soava diferente, como se houvesse mais por trás das palavras do que ele estava disposto a compartilhar. Do que você está falando, Alex? O que está acontecendo? O medo a apertava, um nó no estômago, mas algo mais forte reverberava dentro dela, uma determinação de descobrir a verdade. Ele hesitou, como se estivesse buscando as palavras certas, mas ao invés disso, parecia cada vez mais perdido. Antes que Alex pudesse falar, ocorreram pancadas na porta, e um grupo de homens entrou, todos vestindo jaquetas pretas e com expressões severas. Eles olhavam para Alex com desconfiança. Maria se sentiu automaticamente em alerta. Quem são eles? Perguntou. Ele olhou para os homens, tentando acalmá-los, mas a preocupação estava clara em seu rosto. A tensão parecia dançar no ar enquanto o grupo se aproximava. Logo um deles, um homem alto com um corte de cabelo militar, fixou os olhos em Maria. Você está com problemas, tenente-general, disse o homem, a voz tão fria quanto o aço. E precisamos de respostas. O medo a envolveu, e por um momento sua mente girou. Respostas? Que tipo de respostas? Não temos tempo. Eu preciso encontrar meu pai. A urgência de sua própria situação a fez sentir-se vulnerável, como se as paredes da sala estivessem se fechando. Alex deu um passo à frente, afirmando com firmeza. Maria, ouça, não podemos mais escondê-la. Escondê-la do que você está falando? Maria perguntou confusa e irritada. De tudo. Da verdade. É por isso que você foi sequestrada. Você era o alvo o tempo todo. A revelação saltou de sua boca como uma bomba. Maria sentiu o chão tremer como se o mundo estivesse desmoronando abaixo dela. O que isso significava? Você estava no alvo? O homem que havia se apresentado como líder do grupo interrompeu. A situação é mais crítica do que imaginamos. Enquanto estávamos aqui, um grupo de agentes da lei está dentro do aeroporto, prontos para prender todos vocês. Eles têm uma operação contra toda a sua família. Maria sentiu um calafrio descer pela espinha.
Meu pai, ele não é culpado. Isso não faz sentido. As palavras saíram em um turbilhão de pânico. Alex a olhou com uma expressão grave. Há algo que você não sabe. Seu pai, ele está envolvido em algo muito maior. A porta se fechou atrás deles, silenciosamente, como se o mundo exterior tivesse desaparecido. O quê? O que ele fez? O medo tornava sua voz trêmula. Alex respirou fundo, como se estivesse prestes a soltar uma verdade devastadora. Ele fez um acordo, Maria. Ele está conectando as peças da corrupção, do jeito que você acha. Ele tem laços com grupos muito perigosos. E enquanto ele falava, uma expressão de terror cruzou seu rosto. E sua mãe, ela sabia de tudo também. Maria ficou paralisada. As imagens que antes a confortavam, agora pareciam fantasmas. Isso é impossível. Eles são pessoas boas. O que você não entende é que eles estavam tentando proteger você. Agora, eles precisam de você para se livrar disso. Se você não agir rápido, poderá ser arrastada para baixo junto com eles. O peso das palavras caiu sobre ela como uma lâmina. Em um momento, seu coração parecia explodir. Todas as lembranças, todos os ensinamentos agora carregavam o gosto amargo da traição. Um grito ressoou do corredor, e antes que ela pudesse reagir, a porta foi empurrada para trás. Um brilho prateado disparou em sua direção. Maria se lançou para o lado, mas não antes de ver Alex caindo, seu olhar perdido. Durante um breve instante, ela sentiu algo familiar. Não era apenas amizade, mas uma conexão profunda, uma confiança cega. O caos tomou conta da sala. Os homens que entraram pareciam mais ameaçadores. O líder deles apontou para Alex. Acabe com isso. E tudo virou um borrão. O que havia acontecido? Um tiro? Quando as sombras começaram a se dissipar, Maria estava em uma sala diferente, isolada e silenciosa. O coração disparado, ela ouviu a voz de sua mãe ecoando em sua mente. Maria, você precisa entender, não é apenas sobre seu pai. A porta se abriu novamente, e desta vez, um homem de terno escuro entrou. Com um olhar austero, ele dirigiu-se a ela. Você precisa saber da verdade, Maria. Seu pai não apenas fez o acordo. Ele é a peça principal em um esquema muito maior do que você imagina. Como assim? O que você quer dizer? Maria perguntou, as palavras mal saindo. Ele respirou fundo. Seus pais não são quem você pensa que são. Eles foram parte de um plano há anos, envolvendo um projeto secreto que coloca em dúvida a lealdade de pessoas nas mais altas esferas. E nesse momento, tudo desabou. O homem não era o estranho, mas alguém que Maria conhecia bem. O conhecido mentor de seu pai. Você está mentindo. A negação saiu como uma explosão. Ele manteve o olhar firme. Você não tem ideia do que está prestes a descobrir. As alianças que seu pai forjou são muito mais perigosas. E eles estão agora mirando em você. Por quê? O que isso tem a ver comigo? A confusão a consumia. Porque você tem o que eles querem. Um segredo que pode derrubar governos. E eles não hesitarão em fazer o que for preciso para obtê-lo. A revelação a deixou sem ar. O que poderia ser tão poderoso? Maria sentiu o chão tremer novamente. Mas agora não era apenas medo. Era a realidade prestes a desmoronar. E seu papel nessa história obscura agora era claro. Quando a neblina de incerteza começou a se dissipar, Maria percebeu. Seu pai e sua mãe a tinham protegeram. Mas com que custo? E qual seria o próximo movimento dela? A única certeza era que a verdade se aproximava. Seria ela capaz de enfrentá-la? Maria olhou em volta, tentando processar o que Alex estava prestes a dizer. Seus olhos estavam cansados, mas havia uma urgência indiscutível na sua expressão. Precisamos conversar, ele repetiu, mas a voz dele soava diferente, como se houvesse mais por trás das palavras do que ele estava disposto a compartilhar. Do que você está falando?
Alex, o que está acontecendo? O medo a apertava, um nó no estômago, mas algo mais forte reverberava dentro dela. Ele hesitou, como se estivesse buscando as palavras certas, mas ao invés disso, parecia cada vez mais perdido. Antes que Alex pudesse falar, ocorreram pancadas na porta, e um grupo de homens entrou, todos vestindo jaquetas pretas e com expressões severas. Eles olhavam para Alex com desconfiança. Maria se sentiu automaticamente em alerta. Quem são eles? Perguntou. Sua voz era quase um sussurro. São da organização. Precisamos deles. Mas agora não é o momento. Ele olhou para os homens, tentando acalmá-los, mas a preocupação estava clara em seu rosto. A tensão parecia dançar no ar enquanto o grupo se aproximava. Logo, um deles, um homem alto com um corte de cabelo militar, fixou os olhos em Maria. Você está com problemas, tenente-general, disse o homem, a voz tão fria quanto aço, e precisamos de respostas. O medo a envolveu, e por um momento sua mente girou. Respostas? Que tipo de respostas? Não temos tempo. Eu preciso encontrar meu pai. A urgência de sua própria situação a fez sentir-se vulnerável, como se as paredes da sala estivessem se fechando. Alex deu um passo à frente, afirmando com firmeza: Maria, ouça, não podemos mais escondê-la. Escondê-la? Do que você está falando? Maria perguntou, confusa e irritada. De tudo, da verdade, é por isso que você foi sequestrada. Você era o alvo o tempo todo. A revelação saltou de sua boca como uma bomba. Maria sentiu o chão tremer, como se o mundo estivesse desmoronando abaixo dela. O que isso significava? Você estava no alvo? O homem que havia se apresentado como líder do grupo interrompeu. A situação é mais crítica do que imaginamos. Enquanto estávamos aqui, um grupo de agentes da lei está dentro do aeroporto, prontos para prender todos vocês. Eles têm uma operação contra toda a sua família. Maria sentiu um calafrio descer pela espinha. Meu pai, ele não é culpado. Isso não faz sentido. As palavras saíram em um turbilhão de pânico. Alex a olhou com uma expressão grave. Há algo que você não sabe. Seu pai, ele está envolvido em algo muito maior. A porta se fechou atrás deles, silenciosamente, como se o mundo exterior tivesse desaparecido. O quê? Que ele fez? O medo tornava sua voz trêmula. Alex respirou fundo, como se estivesse prestes a soltar uma verdade devastadora. Ele fez um acordo. Maria, ele está conectando as peças da corrupção, mas não do jeito que você acha. Ele tem laços com grupos muito perigosos. E sua mãe, ela sabia de tudo também. Maria ficou paralisada. As imagens que antes a confortavam agora pareciam fantasmas. Isso é impossível. Eles são pessoas boas. O que você não entende é que eles estavam tentando proteger você. Agora, eles precisam de você para se livrar disso. Se você não agir rápido, poderá ser arrastada para baixo junto com eles. O peso das palavras caiu sobre ela como uma lâmina. Em um momento, seu coração parecia explodir. Todas as lembranças, todos os ensinamentos agora carregavam o gosto amargo da traição. Um grito ressoou do corredor e antes que ela pudesse reagir, a porta foi empurrada para trás. Um brilho prateado disparou em sua direção. Maria se lançou para o lado, mas não antes de ver Alex caindo, seu olhar perdido. Durante um breve instante, ela sentiu algo familiar. Não era apenas amizade, mas uma conexão profunda, uma confiança cega. O caos tomou conta da sala. Os homens que entraram pareciam mais ameaçadores. O líder deles apontou para Alex. Acabe com isso. E tudo virou um borrão. O que havia acontecido? Um tiro? Quando as sombras começaram a se dissipar, Maria estava em uma sala diferente. Isolada e silenciosa. O coração disparado,
Ela ouviu a voz de sua mãe ecoando em sua mente. Maria, você precisa entender. Não é apenas sobre o seu pai. A porta se abriu novamente, e desta vez, um homem de terno escuro entrou. Com um olhar austero, ele dirigiu-se a ela. Você precisa saber da verdade, Maria. Seu pai não apenas fez um acordo. Ele é a peça principal em um esquema muito maior do que você imagina. Como assim? O que você quer dizer? Maria perguntou, as palavras mal saindo. Ele respirou fundo. Seus pais não são quem você pensa que são. Eles foram parte de um plano há anos, envolvendo um projeto secreto que coloca em dúvida a lealdade de pessoas nas mais altas esferas. E nesse momento, tudo desabou. O homem não era um estranho, mas alguém que Maria conhecia bem, o conhecido mentor de seu pai. Você está mentindo! A negação saiu como uma explosão. Ele manteve o olhar firme. Você não tem ideia do que está prestes a descobrir. As alianças que seu pai forjou, são muito mais perigosas. E eles estão agora mirando em você. Por quê? O que isso tem a ver comigo? A confusão a consumia. Porque você tem o que eles querem, um segredo que pode derrubar governos, e eles não hesitarão em fazer o que for preciso para obtê-lo. A revelação a deixou sem ar. O que poderia ser tão poderoso? Maria sentiu o chão tremer novamente. Mas agora não era apenas medo. Era a realidade prestes a desmoronar. E seu papel nessa história obscura agora era claro. Quando a neblina de incerteza começou a se dissipar, Maria percebeu. Seu pai e sua mãe a tinham protegido. Mas com que custo? E qual seria o próximo movimento dela? A única certeza era que a verdade se aproximava. Seria ela capaz de enfrentá-la? Então, um estrondo violento ressoou pela parede. A luz começou a piscar, e um som ensurdecedor ecoou. A porta arrebentou, e um grupo de homens entrou, todos armados, seus rostos escondidos sob máscaras. O líder deles, um homem que Maria nunca tinha visto, apontou para ela. É ela! Peguem-na! A adrenalina disparou. Maria queria correr, mas as pernas pareciam coladas ao chão. De repente, alguém empurrou o homem mascarado e ele caiu, revelando um rosto familiar. Era seu irmão Daniel, que ela pensava ter perdido anos atrás em um acidente. O que você está fazendo aqui? A incredulidade tomou conta dela, enquanto sua mente se interrompia. Maria, precisamos sair daqui. Eles estão atrás de você, por minha causa. Seus olhos estavam arregalados de pânico. Ele nunca deveria ter aparecido ali. Este era o irmão que todos pensavam ter morrido. Mas, você está vivo? O choque a envolveu. Como? Não agora. Primeiro precisamos fugir. Ele agarrou o braço dela, puxando-a em direção à porta. O chão parecia balançar sob seus pés, enquanto sua mente lutava para calcular a quantidade de mentiras que cercavam sua vida. Mas antes que pudessem fazer qualquer movimento, uma explosão chocou o local. A sala encheu-se de fumaça e destroços. Maria caiu ao chão, enquanto Daniel a puxava para cobrir-se. Ela sentiu o calor da chama, a fumaça entrava em seus pulmões, e uma onda de desespero tomou conta de seu ser. O que realmente estava acontecendo? Quem estava atrás deles? Qual era a verdade oculta? E à medida que ela lutava para respirar, uma pergunta ecoava em sua mente. Quantas traições já haviam sido impressas nas páginas de sua história? A luz se apagou, e tudo desmoronou ao redor dela. Maria sentiu o chão tremer sob seus pés. A fumaça a envolvia, e o calor das chamas a fazia lembrar que a vida dela estava em perigo. Daniel, gritou, mas o grito se perdeu no caos. O irmão havia desaparecido em meio à confusão, e uma pergunta que a atormentava fervia em sua mente. O que estava acontecendo de fato? A sala começou a encher-se de pessoas. Os homens mascarados estavam à sua procura, seus olhos frios como aço. Lembrou-se do que a mãe dissera em sua visão. Você é mais importante do que imagina.
Aquilo não a confortava. O peso da responsabilidade parecia impossível. Maria precisa acordar. É a sua hora. A voz de Alex ecoava, mas a imagem dele a atormentava. Estava certo sobre tudo, pensou, enquanto a luz começava a piscar. O que ave? Mas e se houvesse uma chance de mudar o futuro? Mova-se! Alguém gritou, arrastando-a para fora. Era David, um dos amigos que ela não via há muito tempo. A determinação em seu olhar foi um alívio. Vamos sair daqui. Eles corriam pelo corredor escuro, a luz das chamas brilhando atrás deles. Maria sentia o medo bater ferozmente no peito. Cada batida era um lembrete de que o tempo estava se esgotando. O aeroporto estava em pânico. As pessoas gritavam. Algumas caíam. A cena era um filme de terror que não tinha fim. Então seu pai, ele estava certo sobre tudo? Perguntou David, ofegante. Maria não sabia o que responder. A revelação de Alex ainda ecoava na sua mente. Havia muito mais em jogo. O que mais estava escondido? Precisamos encontrar seu pai. Ele pode saber uma saída, Davi disse sem parar. Quem são esses homens? O que eles querem de você? Ela respirou fundo. A confiança em David a fez sentir-se um pouco mais forte. A verdade, eu acho, respondeu, a voz trêmula. E enquanto corriam, ela decidiu. Não podia deixar que as mentiras ou o passado a aprisionassem. Precisamos achar Daniel. Quando finalmente chegaram ao saguão, a cena era caótica. A multidão, antes apenas um eco de vozes, estava em frenesi. Policiais, seguranças e pessoas desesperadas tentando encontrar um caminho para a segurança. Maria percebeu que não era apenas um ataque, mas algo muito mais profundo. Era uma guerra de verdades e mentiras que se desenrolava diante de seus olhos. Ali! Devi gritou, apontando para seus pais que estavam em um canto. Ela os viu e seu coração disparou. Pai! Mãe! Ela correu, a adrenalina empurrando adiante. Mas antes que pudesse alcançá-los, um homem mascarado. Vem aqui! A voz dela a trouxe de volta à realidade. Maurício, seu pai, a viu e correu em direção a ela. Seus olhos cheios de preocupação. Você está bem? O que está acontecendo? A verdade, pai. O que você escondeu de mim? A pergunta estava no ar, e ela não sabia se queria a resposta. Mas mesmo assim, o tempo estava passando. Ele hesitou, mas a expressão em seu rosto dizia que ele precisava protegê-la. Depois, Maria. Agora vamos sair. E quando todos estavam juntos, a luz da verdade finalmente começou a brilhar. Cada um deles tinha suas histórias, suas mentiras e seus segredos, mas a união, a conexão entre eles, criava uma força inquebrantável, como uma chama que acendia em meio ao caos. O grupo começou a se afastar, mas ainda havia perigos à espreita. Maria sentiu que estava longe de resolver-se a luta, mas finalmente estava cercada pelas pessoas que amava. O que o futuro reservava? A incerteza ainda pairava, mas a batalha por justiça e verdade apenas havia começado. Vamos juntos, sempre, Maria declarou, enquanto segurava as mãos de sua família, determinada a lutar. Afinal, a luta dela não seria apenas por ela mesma, mas pela verdade que precisaria ser